Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar, e eu convido você a orar através de um cântico muito conhecido, que tem embalado as minhas devocionais, e eu tenho cantado sempre. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ó Deus, nós necessitamos de Ti, como terra árida, seca. Clamamos pela Tua chuva, clamamos pelo Teu Santo Espírito, para que sacie a nossa sede, para que mate a nossa fome com o pão da vida, para que tenhamos forças para prosseguir. Não nos desampare, ó Pai. Nós nos prostramos diante aos Teus pés, pedindo a renovação que vem do alto, pedindo forças, para que possamos passar pelos reveses da vida, pelas circunstâncias adversas. Mas mais do que isso, pedimos força espiritual. Pedimos, ó Pai, poder que vem do alto, para resistirmos às tentações que nos assola, que nos assedia de tão perto. Ó Deus, seja misericordioso para conosco. Fale aos nossos corações. Quebre o silêncio do nosso ser. Que saiamos cheios do Teu Santo Espírito e alimentados por Ti, para vivermos a vida que o Senhor planejou para nós, para a nossa alegria e para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos confiados tão somente no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A maioria dos estudiosos concordam que este salmo ele foi escrito depois do exílio. Por 350 anos, os profetas clamaram ao povo para que se arrependesse de sua idolatria e voltasse a Deus. Mas eles não se arrependeram. E por não se arrependerem, foram levados ao cativeiro. E lá ficaram como servos dos babilônios por 70 anos. Eles ficaram num período de muita tristeza, de muita saudade, de muito anseio por voltarem à sua terra natal, para que tivessem a sua vida, na qual eles adoravam a Deus em Sião, em Jerusalém, para que eles voltassem a ter uma vida como antes, no lar deles. Eles passaram anos de muita dor, de muita angústia. O Salmo 137 nos mostra um pouco da atitude deles enquanto eles estavam no exílio. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos.
lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eles estão dizendo: nós não queremos entoar canções, nós não estamos alegres, nós estamos tristes, e ansiamos, almejamos voltar para Jerusalém. E não importa quantos anos eu fique aqui, mas que eu não me esqueça de Jerusalém. Passados 70 anos, desde a primeira deportação, foram 4 deportações do Império Babilônico. A terceira foi a mais grave. Nabucodonosor, respondendo à rebelião do rei de Judá, enviou seus exércitos, depois de um cerco de 2 anos, derribou os muros de Jerusalém, derrubou o templo, devastou toda a cidade. Ficaram apenas os fracos, os doentes, os miseráveis. Mesmo assim, eles tentaram mais uma rebelião contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, pela 4ª vez, enviou seus exércitos e a derrota foi definitiva. Aqueles que conseguiram fugiram para o Egito. Jerusalém agora estava em ruínas e a maioria do povo estava cativa na Babilônia. Passados 70 anos, o Império Persa assume o protagonismo mundial, vence o Império Babilônico, se torna agora um império. Ciro, o imperador persa, entrou pessoalmente em Babilônia como vitorioso e conquistador. E havia uma frase que representava muito bem a pessoa de Ciro. Dizia-se que ele vivia para lutar, lutava para conquistar e conquistava para libertar. Conforme determinação de Ciro, em 538 a.C., os exilados estavam livres para retornarem às suas terras. E Ciro se autoproclama como o libertador. Ele diz: todos aqueles povos que foram conquistados pelo Império Babilônio podem agora voltarem aos seus lares. Dentre esses povos encontrava-se os judeus. E como os judeus recebem esta notícia? Como eles reagem à notícia de que eles agora podem voltar aos seus lares, à sua nação? Bem, eles reagem de uma maneira alegre, feliz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que boa notícia! Estamos voltando para Jerusalém, para tão querida terra nossa. Mas, a partir do versículo 4, parece que as coisas mudam. O salmo começa com um louvor, com um cântico, com alegria. No entanto, o tom muda. Há aqui um sentido, um teor de tristeza, de amargura, de preocupação. O povo agora clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ora, não tinha restaurado? O que está acontecendo? Será que foi um equívoco do salmista? Quando eles retornaram para Jerusalém, eles só viram ruínas, miséria, doentes. Os muros
derrubados. O templo já não existia mais. Havia muita coisa a ser feita para reconstruir. Parecia até impossível, a não ser que Deus agisse em favor deles. Irmãos, hoje eu pretendo, por meio da exposição deste texto, responder a pergunta: o que fazer quando a restauração não vem? Quando parece ser demorada. E é interessante que este texto, ele tem 3 partes. E essas 3 partes, elas aparecem à medida que o verbo e que as cenas vão mudando de tempo. Primeiro ele diz, quando o Senhor restaurou, está no passado. Agora no presente ele diz, restaura. Na terceira parte, ele fala daqueles que voltarão com alegria, pois semearam com tristeza. Então ele está falando de passado, presente e futuro. E esse texto vai nos mostrar que em momentos em que nos perguntamos o que fazer enquanto a restauração de Deus não vem, nós devemos olhar para trás com gratidão. Olhar para o presente com súplicas. Olhar para o futuro com esperança. Primeiro nós vemos o povo olhando para trás. Eles olham com gratidão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Uma tradução aqui um tanto literal do hebraico seria mais ou menos quando Yahvé, o Deus da aliança, aquele que disse para nós que se nós pecássemos, que se nós nos mantivéssemos em nosso caminho idólatra, nós seríamos levados cativos, ele também nos disse que se nós nos arrependêssemos, ele estaria de braços abertos para nos restaurar e para nos trazer de volta para o nosso lar. É no cativeiro que Ezequiel profetiza no vale, em sua visão, no vale dos ossos secos, dizendo, o Senhor tem poder de dar vida para essas pessoas que estão definhando espiritualmente e de restaurar Israel. E o Senhor faz isso, ele responde às orações. O tempo do cativeiro acaba. Então o Deus da aliança, que não pode negar a sua aliança, pois ele é fiel à sua própria palavra, cumpre a sua promessa e faz com que o povo retorne. Quando Yahvé trouxe-nos de volta para Sião, ficamos como quem sonha. Em outras traduções, na Revista Corrigida, por exemplo, diz, quando o Senhor trouxe os cativos para Sião, nós ficamos como quem sonha. É interessante que a profecia de Isaías, lá no capítulo 52, está se cumprindo de uma maneira maravilhosa e inequívoca. Aquilo que o profeta havia dito está se cumprindo. Isaías 52, o texto nos diz, a partir do versículo 8, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isso será patente não somente para o povo de Deus, mas para todas as nações. É por isso que ele diz, as nações viram, e elas disseram, grandes coisas fez o Senhor por este povo. A profecia de Isaías foi cumprida. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, da Babilônia. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós,
e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O profeta estava dizendo que eles seriam libertados e eles não precisariam sair fugindo, correndo. Afinal, foi lei. O imperador determinou: vocês estão livres, retornem. E eles ficaram como quem sonha. Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Eu não acredito. O tão esperado retorno aconteceu. Talvez não seja real. Talvez seja um sonho. Eu não acredito. É muita alegria. É muita alegria. Já aconteceu algo com você? Você usou essa expressão? Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Pode ser num momento ruim, né? Mas eu espero que você tenha lembrado agora de um momento bom. A alegria era imensa. Transbordava. E o versículo seguinte, do 2, diz: então a nossa boca se encheu de riso. Eles não continham a alegria. Não dava para disfarçar. Eles estavam rindo à toa. A nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua expressou esta alegria com júbilo. No hebraico é com gritos, com cânticos de alegria. Repare que antes eles não queriam cantar lá na Babilônia, porque eles estavam tristes. Agora alegres, eles cantam. Nós não conseguimos conter a nossa alegria. O riso é visível. E pode-se ouvir cânticos, gritos de alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, naquela hora, a nossa boca cheia de riso, nosso coração alegre é expresso com cânticos. E será que eu estou sonhando? Não. Porque as nações viram isso. Não é só eu que estou vendo isso, as nações veem. Há um testemunho do que Deus fez por mim. As pessoas ao meu redor reconhecem isso, sendo elas crentes ou não. As nações reconhecem. Há aqui um testemunho externo, visto por todos. É uma constatação de que esta alegria é real. As pessoas percebem. Então isso confirma. E a minha conclusão é: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E este é o motivo da nossa alegria. Eles estão olhando para o passado, para aquilo que Deus fez. Jeremias, em Lamentações, diz: eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança, para que eu possa prosseguir. Há momentos de frieza espiritual, momentos em que a nossa alma está árida, seca, que nós devemos olhar para trás e lembrar do que Cristo já fez por nós, nos salvando, nos resgatando. E estas lembranças nos faz com que prossigamos. Em momentos de seca, de dor, de frieza espiritual, olhe para trás com gratidão e se lembre do que Deus já fez por você. O salmista se volta para a sua realidade e constata que as coisas estão muito diferentes do passado. Senhor, nos restaure, assim como o Senhor fez no passado, e nos restaure hoje. E aparece aqui duas imagens da renovação, não somente marcantes, mas complementares entre si. A primeira é algo repentino. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Puramente uma dádiva do céu. É o Senhor que manda a chuva, tornando possível as torrentes nos vales secos do Negev. A segunda imagem, ela já é lenta, árdua. É a imagem de um homem que semeia com choro, com lágrimas.
Ao homem que semeia é atribuído um papel crucial para ser desempenhado. Enquanto a primeira imagem enfatiza a ação de Deus, a segunda, que é complementar, diz: existe um papel também que eu e você devemos fazer enquanto esperamos a restauração do alto, que é semear, ainda que seja com lágrimas. Não podemos parar, devemos prosseguir, pois há nesta caminhada tanto uma ação de Deus primeiramente, quanto a nossa, diferentemente da salvação, que é uma ação tão somente de Deus. Mas na caminhada, na santificação, é um processo que é a participação tanto de Deus quanto do homem. O segundo conselho que nós tiramos deste salmo é que em momentos de aridez, de circunstâncias adversas, de frieza espiritual, devemos olhar para o presente com súplicas. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Uma tradução literal seria: traz de volta do cativeiro, Yahvé. Mas a palavra sorte ela não aparece. E sorte aqui não é no sentido de: Senhor, eu estou num azar e eu quero sorte. Não, não é isso. É sorte no sentido de condição. Restaura a nossa condição. Essa é a intenção do tradutor. Mas uma tradução literal seria: traz de volta o cativeiro. Ou nos liberte do cativeiro. Mas eles já não saíram do cativeiro? Por que pedir de novo? Talvez esse cativeiro se refere a uma dor, quando ela nos prende, a uma depressão, que parece aquelas bolas de ferro que os prisioneiros usavam, que impede com que nós caminhemos. A perda, a angústia, a apatia espiritual. Nós não conseguimos mudar essa condição. Então o salmista clama, quem sabe, dizendo: livra-me, Senhor. Restaura, renova-me do meu cativeiro pessoal. Liberte-me de mim mesmo, dos meus desejos egocêntricos, pecaminosos, que procuram satisfazer tão somente os meus desejos egoístas, da minha carne. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Como? Como o Senhor manda água nos canais do Negev. A imagem aqui, o Negev é uma região desértica. As chuvas são raras. O solo é pedregoso. E há vales, há aquilo que os hebraístas, que os conhecedores da região chamam de vadis, que são vales, são rios secos. E você percebe ali a diferença no solo, e esses rios secos são muito pedregosos. Então quando a água vem, a terra não absorve. Quando chove, a água ela vem com tanta força que ela sai arrastando tudo pela frente. Se você jogar no YouTube torrentes no Negev, você vai ver esse fenômeno. No entanto, quando essa água vem, passado algum tempo, você vê naquela região desértica a vegetação saindo, brotando. Agora há vida, a restauração, a renovação da terra. Mas quando essas chuvas caem? Ninguém sabe. Não dá para controlar. Só tem um que sabe: Deus. As torrentes vêm inesperadamente. O salmista está dizendo: Senhor, restaura. Restaura-nos. Liberte-nos dessa condição que estamos vivendo no presente, como o Senhor fez no passado. Porque eu sei que o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. Eu não sei quando essa libertação virá, mas eu creio que ela virá. Porque eu creio num Deus que age na história e nas circunstâncias. Não é um Deus que está de braços cruzados.
A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não cochila, não dormita. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando, Ele está te guardando. Ele tem o seu tempo. Mas eu sei que a restauração, que a chuva vem do alto. Não sei quando, mas eu confio. A restauração, ela vem inesperadamente, é no tempo do Senhor. E ela vem do alto, as chuvas vêm do alto. É Deus que opera segundo a sua providência. Ele trabalha por aqueles que neles esperam. Olhe para o presente com súplicas e com fé. Creia que no tempo dele, ele vai mudar a sua situação. Mas ore. Este é o seu papel. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Eu não posso produzir chuva, isso pertence a Deus. Eu apenas suplico e creio. Em uma pequena comunidade de fazendeiros do meio oeste dos Estados Unidos, houve uma seca que parecia não ter fim. E a chuva naquela região era tão importante, não apenas para manter a plantação viçosa, mas também para prover meios de subsistência para os habitantes daquela cidade. Então a igreja local resolveu se envolver e planejou uma reunião de oração para pedir chuva. As pessoas no dia marcado começaram a chegar e o pastor chegou logo em seguida, observou as pessoas conversando, apreciando a oportunidade de rever os amigos, e ele foi indo em direção ao púlpito e percebendo as pessoas conversando. Quando já estava no púlpito, a sua prioridade era silenciar o povo e dar início à reunião. Foi quando ele já no púlpito viu uma menina de 11 anos sentada na primeira fileira. E ele começou a observar aquela menina, ela estava muito feliz, sorridente, e ao lado dela tinha um guarda-chuva vermelho. Ansiosa. A beleza da inocência dessa cena fez o pastor sorrir para si mesmo, quando ele se deu conta da fé daquela menina. Uma fé que o restante daquelas pessoas parecia não ter, ou ter esquecido. Todos haviam comparecido para orar pedindo chuva, mas ela estava ali pronta para presenciar a resposta de Deus. Quantas vezes você tem orado sem o seu guarda-chuva? E a expressão, seja feita a sua vontade, que é uma expressão correta, é motivada por um coração incrédulo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Duvidando. Devemos suplicar com fé. Esperar as chuvas que são mandadas por Deus, que vêm do alto. Porque a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus responde orações. Não se conforme com a sua situação, com a sua frieza, com a sua aridez espiritual. Clame por renovação que vem do alto. Olhe para o futuro com esperança. A segunda imagem. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quem sai fazendo uma trilha de sementes, chorando, coração amargurado, voltará alegre com seus feixes. Ore com fé, ore com esperança. A luta é dura, mas a vitória para os eleitos é garantida. Desta forma, o Salmo, falando em primeiro lugar para os seus próprios tempos, continua falando-nos hoje e convida-nos a tratar os atos providenciais do Senhor no passado como medidas do futuro, os lugares secos como rios em potencial, o trabalho árduo e a boa semente como prelúdio certo da ceifa.
Enquanto a primeira imagem nos mostra a ação de Deus, agora o salmista está dizendo: plante, semeie, ainda que seja com lágrimas, mas creia que aquele que sai chorando, mas semeando, com alegria voltará com os seus feixes. Alguns estudiosos entendem aqui que a imagem pode ser do beduíno, de pessoas que vivem até hoje, nômades, não têm residência fixa, e na região do Negev, eles estavam com sementes, e eles tinham que fazer uma escolha. Ou eles usavam as sementes para alimentar a família, ou plantar. E era uma decisão muito difícil. É como se fosse feijão. Você pode usar para plantar ou você come, não é? O que eu faço? Eu tenho uma medida de feijão. Ela pode servir de alimento para uma semana, para os meus familiares, ou eu posso plantar. Que decisão difícil, não? E se eu plantar e não der certo? Vou passar fome? Que decisão que eu tomo? A decisão de plantar era uma decisão difícil, feita com lágrimas e com choro, mas na esperança de que haverá frutos, feixes. A manifestação do poder salvífico de Deus, lá no Êxodo, tirando o povo do Egito, o regresso do exílio babilônico, esses dois eventos foi preparatório para uma exibição ainda maior na vida e obra de Jesus Cristo. Porque assim como aqueles hebreus lá no Egito, assim como os judeus lá na Babilônia, nós também éramos cativos. Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar, segundo as inclinações pecaminosas da carne. E nós éramos filhos da ira, da desobediência. Essa era a nossa situação. Nós éramos prisioneiros das ideologias mundanas. O que o mundo dizia que estava certo, nós acreditávamos e seguíamos este curso, como um peixe morto segue o curso de um rio. Nós éramos também escravos de Satanás, preso às algemas do pecado, dos nossos pecados. Nós não tínhamos vontade de mudar isso. A nossa vontade era escrava do pecado. Mas Deus, sendo rico em amor, por sua misericórdia, Ele nos libertou. A graça raiou neste calabouço, nesta prisão. E agora somos livres. O Senhor nos libertou. Ele nos comprou. E o preço não foi pago com ouro ou com prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E agora somos livres. Ele nos libertou do cativeiro. Olhe para trás, lembre-se disso. Será que aquele que te libertou irá desampará-lo agora? Se você foi salvo, se você é liberto, lembre-se disso e saiba que aquele que começou a boa obra irá cumprir até o final. Considere que é Ele que o preserva. Jesus intercede por você. Ore com confiança, não com base nos seus méritos, mas quando você ora, ore em nome de Jesus. Ele é a certeza de que Deus nos ouve, de que Ele atende às nossas orações, e que você tenha anseio, não pelas coisas materiais, não apenas por saúde, mas que você tenha anseio e sede de Deus, fome de Deus. Senhor, eu não quero viver assim, raquítico espiritualmente, mas eu quero me alimentar de Ti. Derrama a Tua água nesta terra árida. A libertação do cativeiro de Satanás nos lembra que Jesus está sempre conosco.
até fecharmos os nossos olhos aqui, pois Ele mesmo nos garantiu: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Considere que você foi resgatado do cativeiro por Cristo, então seja grato. Considere que Ele o persevera e intercede por você, então ore com confiança. Considere que há apenas um destino para aqueles que Cristo resgatou. E sabe que destino é esse? A alegria eterna. Ainda que você passe por tribulações, por circunstâncias adversas, tenha esperança. O nosso descanso não é aqui. Devemos viver como soldados, sempre alerta. O nosso inimigo anda em derredor, pronto a nos atacar. Mas o nosso general nos alertou que não seria fácil, que no mundo teríamos aflições. Mas vez e outra, podemos descansar a espada e olhar para cima, com os olhos marejados e dizer: a minha pátria é o céu. E um dia Ele irá enxugar todas as lágrimas, e não haverá dor nem luto. Mas eu gozarei para sempre da vida eterna, da presença bendita do meu Senhor e do meu Rei. Enquanto eu estou aqui, eu vou andar semeando, ainda que com lágrimas. O Senhor irá me fortalecer, e um dia eu desfrutarei da alegria eterna. Portanto, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, avancemos para as que diante de nós estão. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto a restauração, enquanto as circunstâncias não mudam, olhe para trás com gratidão. Lembre-se do que Cristo fez por você. Olhe para o presente com súplicas. Ore com fé, crendo na restauração que vem do alto, de forma inesperada, como as torrentes do Negev. Olhe para o futuro com esperança, ainda que você semeie em lágrimas. A tua vida não está sendo guiada pelo acaso. Existe um Deus soberano que a rege, e nós estamos seguros. Não é a força da nossa mão segurando a mão dele, mas é a força, o poder da mão dele segurando as nossas. É Ele que guia o nosso caminho e nos recebe na glória. Que mais temos nós aqui na terra? Não há outro em que nossa alma tenha prazer a não ser o Senhor. Ainda que a nossa carne e os nossos corações desfaleçam, Ele é a nossa herança para sempre. Bendito seja o Senhor. Senhor, humildemente nós pedimos que caminhes ao nosso lado, nas estradas mais difíceis desta vida, que nos ensine a olhar para trás com gratidão, sempre lembrando, ó Pai bendito, de como o Senhor o tempo todo esteve ao nosso lado e nos libertou. Senhor, pedimos que nos ajude a suplicar, a orar com fé, a semear, ó Pai bendito, como quem crê, como quem verdadeiramente crê, que ainda que trilhemos o deserto, o Senhor poderá inundá-lo com suas águas, abundantes águas, que transformam a vida. Ensina-nos, Senhor, a olhar para frente, para o futuro com esperança, a confiar que a nossa morada realmente não é aqui, a esperar com o coração quebrantado, mas cheio de júbilo, o retorno visível de nosso Salvador. Aquele a quem anunciamos, de quem falamos na cruz, mas que prometeu voltar. Aquele cuja mesa estamos presentes hoje, até que Ele volte. Ensina-nos a olhar com esperança para frente,
Ensina-nos a agradecer, a ter fé e esperança. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra. Hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.